Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente ao pecado original, cometido por Adão lá no princípio. Mas o que vem a ser exatamente este pecado original? Bom, para entrarmos propriamente no assunto dito, vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, onde o próprio Deus diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O pecado de Adão foi se tornar como Deus. Deus, por certo que é um ser espiritual, neste caso Adão se tornou um homem espiritual, símbolo do nascimento do Espírito. Adão deixou de ser alma vivente e passou a ser espírito vivificante. Por isto que Adão se tornou capaz de discernir os assuntos espirituais, discernindo o bem do mal. Neste caso, podemos entender por que o apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 46, onde ele diz: Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O pecado original de Adão foi deixar de ser alma vivente e se tornar um espírito vivificante. Este é o pecado original para a surpresa de muitos, porque, do contrário que se imagina, o pecado de Adão foi realmente transgredir a ordem natural, a lei natural, aplicada sobre este homem. Ele deixou de ser homem e passou a ser espírito. Deixe-me te ajudar a entender. Veja o que Jesus, ou melhor, o que o Senhor afirma no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Foi exatamente isto que aconteceu com Adão. No dia em que ele nasceu do Espírito, este homem natural pagou o preço do seu pecado. Este homem natural morreu. A essência pecaminosa deste ser é com respeito a isto que esta passagem faz alusão. A morte da essência deste homem natural, através do nascimento do Espírito. Este é o pecado original, cometido por Adão. Adão nasceu do Espírito, e inevitavelmente este homem natural morreu. Como o próprio Jesus disse, Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Foi isto que aconteceu, e Deus não mentiu para Adão. No dia em que tu, Adão, nasceres do Espírito, transgredindo a ordem natural, certamente a essência deste homem natural irá morrer. Neste caso, acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que o pecado original é o nascimento do Espírito. Neste caso, é dever seu, assim como o meu, cometer este pecado original para se tornarmos um com Cristo. É necessário transgredirmos a ordem natural deste homem, fazendo com que este homem morra para virmos a nascer do Espírito. Não se esqueça, assim como no Velho Testamento, um pecador cometia pecado, mas quem pagava pelo pecado, quem pagava o preço do pecado era um animal inocente. Assim, quando você transgredir a ordem natural deste ser, cometendo um pecado contra esta natureza humana, inevitavelmente ela irá morrer em seu lugar. Isto é o símbolo do nascimento do Espírito no homem. Isto aconteceu com os profetas, aconteceu com Jesus, o símbolo da morte lá na cruz. O Filho de Deus, ele transgrediu a ordem natural, mas quem morreu foi Jesus, de pendurado numa cruz. A carne e o sangue pagam o preço do pecado do Espírito. Uma vez que você se torna o próprio Cristo, uma vez que você se torna um ser espiritual, você passa a ser um com Deus. Neste caso, é Deus, através de você, que transgride a ordem natural, pecando contra este ser natural, que irá pagar o preço do seu pecado. Seria isso? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.